Boa noite na presença de Deus, tudo bem com todos? Que vençam hoje, vençam amanhã, vençam sempre. No nome de Jesus, o Rei da Glória, bem-vindos a mais um episódio dos 80 dias de dedicação ao templo, onde nós estamos com consciência, com a consciência despertada, nos dedicando ao cuidado do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, também do corpo de Jesus Cristo, Rei da Glória, a igreja local, a família a qual Deus colocou em nossas vidas para que nós pertençamos. Amém? Glória a Deus. Este é o nosso 5º episódio. Uau! Se você ainda não entrou no jejum, ainda dá tempo. Basta que você acesse os vídeos anteriores, principalmente o vídeo de orientações, tirando dúvidas sobre o jejum, como vai funcionar, como está funcionando o jejum, o que deve ser ingerido, o que não deve ser ingerido, o horário de entrada, o horário de saída. Amém? Vai ser uma bênção para a sua vida, em o nome de Jesus. E assim também para toda a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Você que ainda não é inscrito, já se inscreva aí, abaixo, ative o sino de notificações, senta o seu dedinho santo no joinha, no like e vamos compartilhar no nome de Jesus com todos, para que todos sejam alcançados e abençoados e tenham a oportunidade de, assim como você, participar deste momento tão maravilhoso no poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. Continuando sobre a temática que o Pai está nos revelando, nos abrindo, que é reinar em vida, estamos sendo despertados na consciência de que nós fomos projetados por Deus, fomos criados por Deus para reinar em vida. Exato. Antes de Cristo Jesus vir habitar dentro de nós por meio do nosso crer com o coração e confessar com os nossos lábios que Ele é o nosso Senhor, nós estávamos debaixo do governo da morte, ok? E no governo da morte, quem reina é o Satanás, sim, é o capeta, é o Saganás, o nojento, o ceboso, o derrotado. O império da morte, o reino da morte que opera. Mas uma vez, quando recebemos a Jesus Cristo, Rei da Glória, como o único Senhor das nossas vidas, nascemos de novo, a água e do Espírito, nós passamos a estar debaixo do reino de Deus, da influência deste reino, passamos a reinar em vida, passamos a poder reinar, ok? E Deus está abrindo o nosso entendimento, está nos abrindo revelação para que nós compreendamos esta realidade e passemos a viver, a desfrutar dela, desde aqui na terra, como é nos céus. Você e eu fomos projetados por Deus para reinarmos em vida. Por isso que Jesus Cristo, ele é Rei de reis, Senhor de senhores. Louvado seja Deus. Como está escrito em Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 5, você pode ver nas suas escrituras, na sua Bíblia, que por meio do seu sangue, o seu sacrifício, Jesus, o Cristo, ele preparou para o seu Deus e Pai uma nação de reis e sacerdotes. Louvado seja Deus. Está falando de você, está falando de mim, está falando de todos nós que cremos na obra redentora, salvífica, vicária, substitutiva do Senhor para com todos nós, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Temos aprendido do Senhor que o governo, o reino, nós começamos a reinar não é fora, mas dentro. É dentro, o reino começa dentro. Jesus, enquanto estava andando em carne, em seu ministério terreno, os fariseus o abordaram e perguntaram: Ei, mestre, quando há de vir o reino? Com que aparência haverá de vir? Jesus disse: o reino não vem com aparência exterior. Ninguém poderá dizer: olha, ei-lo ali, ei-lo aqui. Jesus disse: o reino está entre vós. Jesus Cristo, o Rei da Glória, estava a carregar o reino de Deus dentro de si. E agora, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, passa a viver, passa a ter essa consciência, a consciência de que este reino chegou, amém? E a mente começa a ser mudada, os pensamentos começam a ser mudados, os desejos começam a ser mudados, preste muita atenção nisso. Todos que passam a viver assim, passam a carregar o reino dentro de si. O Espírito de Deus é o reino de Deus.
dentro de nós. O governo começa dentro e não fora. Quando Jesus disse, o reino está entre vós, em algumas traduções até erroneamente traduzem, está dentro de vós. É errôneo por quê? Porque o reino não estava dentro deles, o reino estava entre eles, estava dentro de Jesus Cristo. Mas hoje, o reino de Deus, por causa da obra redentora de Jesus, salvífica, vicária, substitutiva, pode estar dentro de todo aquele que crê e que passa a viver a partir desta consciência. E nós estamos sendo despertados a esta consciência no poderoso nome de Jesus. Digita aí embaixo, eu estou sendo despertado. Eu estou sendo despertado. Está a ver o despertar dos filhos, dos ruios, filhos maduros de Deus para esta realidade espiritual. Amém? O reino começa dentro. Então nós temos que governar primeiramente a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos desejos, nossas vontades. Uma vez que governamos tudo isso, podemos governar qualquer coisa fora. As aves dos céus, os animais terrestres, os animais aquáticos, ok? Animais selvagens, animais domésticos. Podemos governar sobre o dinheiro, sobre as situações e circunstâncias, sobre a água, sobre os ventos. Aleluia, isso é maravilhoso. Podemos caminhar como Ele andou. Podemos andar na terra como Jesus Cristo andou. Porque Jesus, diferente de muitos de nós, ele andava consciente de que o reino a qual ele pertencia não era daqui, não era deste mundo. Que as leis deste mundo, as leis físicas, não o limitavam. Pelo contrário, ele é quem influenciava, aleluia, ele é quem influenciava as leis naturais, físicas, químicas, biológicas, fisiológicas e etc. Louvado seja o nome do Senhor. Então começa dentro. E o jejum está a nos ajudar nisso. O jejum está a nos treinar nisso. Nós olhamos para o nosso estômago e nós declaramos, eu é quem mando em você. Quando fazemos isso, estamos dizendo aos nossos pensamentos, à nossa mente, aos nossos sentimentos, às nossas emoções e às nossas vontades, aos nossos desejos, que quem governa é Deus através de nós, que estamos debaixo de um novo governo. Não estamos entregues à própria sorte, não estamos entregues aos nossos instintos, como ontem nós tratamos aqui. Inclusive, se você não assistiu o vídeo anterior a esse, você precisa assistir, amém? Olha, você que gosta de séries, filmes, de zumbis, você vai entender a revelação que o Pai trouxe a nós. Amém? Aqui não é religiosidade não, ok? Eu particularmente assisto, curto, tá? E sempre vejo o reino de Deus em operação ali, sabe? Trazendo, exemplificando. Deus fala comigo tremendamente. Ontem ele veio falando conosco sobre The Walking Dead. Então, termina aí, assista o episódio anterior, episódio número 4. Aproveita, curta, compartilha, não é inscrito, se inscreva em o nome de Jesus, o Rei da Glória. Você está gostando? Está gostando dessas lives, deste conteúdo? Olha só, em instantes, daqui a uns 3 minutinhos, vamos orar. Vamos entrar em jejum juntos, 5º dia de 10 dias, deste primeiro bloco, 10 dias de jejum, oração, leitura da palavra, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. E a entrada deste jejum está muito especial, por quê? Porque já é Shabá, oh glória, é descanso no Senhor. Amém? Nós vamos começar com chave de ouro esse descanso, nos exercitando com o lançamento da APN Fit. Estaremos na frente do ministério ali, nos exercitando. Então todos os inscritos já se preparem no nome de Jesus, o Rei da Glória. Todos os inscritos para a APN Fit, não é inscritos do canal, senão, meu Deus do céu. Glória a Deus. Continuando, vamos lá, vamos tornar aqui ao assunto. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 6. E o Senhor disse a Caim, por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. E Caim falou a Abel, seu irmão. E aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Misericórdia. Aleluia. O assassinou. Por quê? Porque ficou chateado, ficou triste.
não conseguiu segurar as emoções, não conseguiu digerir ou gerenciar a mente dele, os pensamentos dele, os desejos dele, não governou, não exerceu governo. Com certeza não jejuava, você está entendendo? E se entregou aos próprios apetites. Quando nós nos entregamos aos nossos próprios apetites e desejos, pessoas se ferem, pessoas adoecem, pessoas morrem. Por isso, entramos em jejum e estamos sendo despertados a essa consciência. E Pai, nesta hora nós entramos. Em nome de Jesus, eu oro por este homem, oro por esta mulher, que os teus anjos nos ajudem. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.